Abduzido 2 vezes. O caso Onilson Pátero. Terceira e última parte. A descida do morro e o encontro com o fazendeiro. Parece que a descida do morro, com a ausência da lua, em terreno de altos e baixos, pedras grandes e pequenas, deve ter desesperado Onilson. Isso foi confirmado pelos gritos de socorro que de vez em quando lançava ao ar, ao longo das 3 horas de descida. Mais tarde, Onilson desenhou um croquis com o caminho de descida do morro. Quando alcançou uma pedra maior, já bem abaixo, resolveu descansar, pois tinha machucado um pé numa fenda e também estava com cãibras. Enquanto estava parado, descansando já por uns 20 minutos, começou a cair uma chuva fina que lhe trouxe maior ânimo. Ele então se abrigou embaixo de uma pedra inclinada, onde assinalou sua passagem pelo local com um canivete, gravando as iniciais do seu nome. Com o raiar do dia, ele chegava à base do morro, onde avistou um grupo de pessoas. Ele aproximou-se, identificou-se e pediu ajuda para chegar a uma delegacia de polícia, pois queria avisar seus parentes de que estava bem. Ele relatou a um dos fazendeiros, chamado César Menelli, sua experiência. O fazendeiro o levou para sua casa, onde ele tomou um banho e fez um lanche. Embora Onilson dissesse à sua esposa que voltaria no mesmo dia em que saiu de casa, Dona Lourdes ficou preocupada, mesmo tentando manter uma aparência calma diante do sumiço do marido. Onilson havia saído de casa para uma viagem numa sexta-feira, dia 26 de abril de 1974. Os dias se passavam e Onilson não retornava dessa viagem e nem dava notícia a seus familiares. Na terça-feira seguinte, dia 30 de abril de 1974, chegou na casa de Onilson um aviso da delegacia de polícia da cidade de Guarantã, informando que acharam o veículo dele 3 dias antes. O veículo estava aparentemente em ordem, sem sinais de acidente ou crime. Não haviam sinais ou pistas sobre o paradeiro do dono, o Onilson, e que, então, encontrava-se oficialmente desaparecido. Os familiares buscaram informações em hospitais sem obter qualquer pista sobre Onilson. No dia seguinte, 1º de maio de 1974, uma quarta-feira, Éder Pátero, irmão de Onilson, juntamente com seu sobrinho Antônio Chagas e seu cunhado Francisco Sanches, iniciaram uma busca pelo desaparecido. Primeiro verificaram um carro de Onilson, retido na delegacia de Guarantã, que era uma cidade do estado de São Paulo, e não encontraram qualquer pista. Eles então refizeram o trajeto provável que Onilson teria feito em sua viagem, visitando fazendas à beira da estrada, cidades, hospitais e delegacias de polícia. Assim, passaram por Marília, Pirajuí, Pongaí, Cafelândia, Guarantã, Novo Horizonte e Júlio de Mesquita, sendo que nessa última cidade procuraram o próprio prefeito, com quem Onilson havia conversado no dia de seu desaparecimento. Na quinta-feira, 2 de maio de 1974, os familiares receberam uma ligação informando que Onilson Pátero havia reaparecido em Colatina, uma cidade do estado do Espírito Santo. Eles imediatamente iniciaram a viagem para buscar Onilson em Colatina. Ao chegarem lá, constataram que ele estava um pouco pálido. Por volta das 13 horas do dia 4 de maio de 1974, todos tomaram o caminho de volta para Catanduva. A esta altura, a história do desaparecimento e reaparecimento de Onilson Pátero já tinha chegado à imprensa e vários repórteres estavam empenhados em cobrir o fato. A 12 quilômetros de Colatina, os repórteres já aguardavam a passagem da família Pátero na entrada da fazenda Catuã, de propriedade do senhor César Menelli. Eles então pediram a Onilson para subir com eles até a pedra onde ele gravara seu nome, marcando sua passagem pelo local. Os repórteres não só confirmaram a existência da gravura, como também a fotografaram, publicando-a no jornal O Vespertino, da cidade de Vitória, no Espírito Santo, no dia 6 de maio de 1974. As investigações da família sobre o sumiço de Onilson, bem como a viagem de todos até Colatina para seu resgate, resultaram em gastos financeiros consideráveis, além de dias úteis de trabalhos desperdiçados pelos parentes durante o período de buscas.
Ufólogos investigaram o caso. O caso Onilson Pátero, considerado um clássico da ufologia brasileira, foi investigado por diversos ufólogos de renome nacional. Uma das mais prestigiadas instituições de pesquisas ufológicas no Brasil, a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, realizou ampla investigação sobre o caso, publicando minuciosos relatórios de pesquisas em vários de seus boletins, entre setembro de 1973 e abril de 1975. Essa história do Onilson Pátero chegou também até aos investigadores do DOPS, que pediram uma análise dos relatos do comerciante aos pioneiros da ufologia no Brasil, os senhores Max Berezovsky e Willy Wirtz. De acordo com depoimentos tomados em outubro de 1974, o ufólogo Max Berezovsky considerou verdadeiro o relato de Pátero a respeito de seu primeiro encontro com o disco voador, mas achou que o segundo encontro não foi real. Já o ufólogo Willy Wirtz defendeu que ambos os relatos do comerciante foram inventados. Apesar das conclusões desta investigação oficial, conduzida pelo governo brasileiro, o fato é que os incidentes relatados por Onilson Pátero ainda seguem como um dos mais instigantes e misteriosos casos para aqueles que pesquisam e são aficionados por ufologia. Sobre o protagonista. Na época do caso, no ano de 1973, o protagonista Onilson Pátero tinha 40 anos. Era casado há 25 anos e tinha 2 filhas. Ele havia estudado até a 4ª série do primário. Mesmo assim, era uma pessoa inteligente, que se expressava corretamente, de maneira clara e objetiva. Sua carreira profissional era exemplar. Ele havia trabalhado por 8 anos em uma usina de açúcar. Após isso, trabalhou por quase 6 anos como corretor. Após, trabalhou mais 4 anos em uma fábrica de latas. O testemunho do senhor Onilson Pátero, conforme o seu relacionamento com os familiares, suas atitudes profissionais, sua boa convivência na comunidade, seriam, a priori, aceito por um tribunal que tivesse de julgar um caso, fosse na vara criminal ou civil. Mas, infelizmente, assim não se procede no assunto UFO, porquanto as suas testemunhas não gozam de credibilidade. A priori são desacreditadas, porque seu testemunho põe em confronto e em choque a atitude antropocêntrica da atual sociedade terrestre e de seus líderes políticos e religiosos. Estes, para não sofrerem desgaste da sua imagem de fortes e únicos, tendem a combater o assunto UFO em prol de sua credibilidade e de sua própria segurança. Assim, uma testemunha como o senhor Onilson Pátero teve e tem de pagar o ônus das frustrações terrestres, muito embora o seu relato não tivesse a intenção de desafiar quem quer que seja, mas somente relatar a sua inusitada experiência ufológica, da qual até aquela data não tivera nenhum conhecimento real e profundo e que lhe causou perdas materiais e de sabores. Onilson Pátero faleceu em agosto de 2008, aos 75 anos, em Catanduva, estado de São Paulo. Pessoal, que ótimo que assistiram até aqui. Esse tempo de visualização que vocês nos dão também conta muito a nosso favor em relação às normas do YouTube, vocês sabiam? Muito bem, então estaremos juntos novamente na semana que vem, com mais um tema de cunho ufológico para o seu entretenimento, beleza? Muito obrigado e até lá então. Um abração a todos e fiquem na paz. Ah, e não se esqueçam dos likes, hein?